Treino de glúteos de alta eficiência e resultado. Este é o tema aqui no nosso canal. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o treinador Guilherme Félix e com a personal trainer e atleta Luana Siqueira. Para saber de todos esses assuntos, eu peço que você fique com a gente aqui no canal e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje vamos falar sobre um dos temas mais procurados pelas mulheres nas academias, que é glúteos fortes, definidos e funcionais. E para isso nós vamos conversar com um especialista em treinamento feminino, que é o professor e treinador Guilherme Félix. Hoje eu estou aqui com o professor Guilherme Félix, que ele vai falar um pouquinho sobre treinamento de glúteos. Ele está aqui com a atleta e personal Luana Siqueira e ele vai falar um pouquinho para vocês, sobre o treinamento de glúteo. Beleza, pessoal? A gente, na verdade, está iniciando o treino da Luana. A Luana é um trabalho muito específico, né? Porque ela já tem um bom desenvolvimento de quadríceps e de coxa. Então a gente foca muito o volume de treino dela para o trabalho de glúteo. Então a gente foca muito em exercícios isolados de glúteo e alguns multiarticulares, só que com foco no glúteo. Certo. Então hoje vocês vão poder observar o seguinte, né? Ó, a gente vai iniciar aqui na elevação pélvica, que é um exercício que é mais isolado para o trabalho de glúteo máximo, e depois a gente vai fazer um multiarticular, que é o búlgaro, que é um excelente exercício para o trabalho do glúteo também, né? Lógico que trabalha quadríceps um pouco também, só que assim, depende da forma como você realiza. E é aí que entra os detalhes no treinamento dela. Que é o mais importante. Que é o mais importante. A gente prioriza a técnica e o movimento justamente para a gente ter uma ação mais forte do glúteo e não focar tanto no quadríceps, para a gente não volumizar tanto o quadríceps dela, que já é desenvolvido, né? Desenvolvido. Então a gente vai trabalhar esses dois exercícios inicialmente, depois a gente vai fazer outros dois exercícios localizados. Perfeito. Então a gente vai acompanhar tudo isso aqui, beleza? Perfeito. Deu o máximo. Deu o máximo. Duas. Última. Subiu. Aê, ó. Foi? Você pegou nas últimas. Professor, a Luana, ela é uma atleta, ela tem uma história aí para contar pra gente de como foi a formação dela. Além de personal, ela já vem aí galgando um espaço como atleta, né? Exatamente. Na verdade é assim, né? A Luana, ela me procurou lá por volta de 2018, 2019, tá? Ela já treinava há um bom tempo, então ela já tinha um físico até certo ponto bem trabalhado, mas ela tinha uma grande deficiência, que era o trabalho de glúteo, que era o desenvolvimento, na verdade, de glúteo. Então, assim, por característica genética dela, ela consegue desenvolver muito bem as pernas dela e dentro do treinamento, mesmo fazendo os exercícios multiarticulares, como os agachamentos, as variações, ela não conseguia sentir o glúteo, não conseguia desenvolver o glúteo dela. Então, para aí a gente observar o seguinte, que é muito genético e é muito característica individual da pessoa esse desenvolvimento ou não, ou mais facilidade para desenvolver o glúteo, né? Então aí entra a avaliação mais específica, de você olhar de repente se essa pessoa tem encurtamentos que possam de repente atrapalhar nesse desenvolvimento, se ela tem de repente falta ali de até mesmo ativação do glúteo na realização dos exercícios multiarticulares, e também ela não sabia fazer os exercícios isolados. Foi aí que a gente fez um processo com ela para ela aprender a fazer o trabalho dos exercícios isolados, para ela ganhar e adquirir também consciência corporal, para ela conseguir nos exercícios multiarticulares também ter uma melhor ativação desse glúteo, recrutamento, através de detalhes ali na forma de executar. E foi assim que a gente conseguiu melhorar o aspecto de proporção do físico dela. Até mesmo porque ela tem um desenvolvimento muito bom de quadríceps, ela desenvolve muito, e isso acaba atrapalhando também, por ela faltar a genética, o desenvolvimento do glúteo, professor. Exatamente. Esse é um aspecto que acontece com algumas meninas, tá? Não são todas, então a gente tem, assim, por exemplo, meninas que têm essa dificuldade por várias questões. Pode ser questão postural, questão de encurtamentos específicos, né? E ao mesmo tempo também dificuldade no treinamento, né? De detalhes técnicos. Então a gente foi direcionando todo esse processo com ela para que ela conseguisse treinar melhor
com muito mais ativação desse glúteo, tanto nos exercícios multiarticulares quanto nos isolados. Perfeito, perfeito. Ei. Fácil. 3, 4, fácil. 5, 6, 2, aguenta assim. 1, aguenta assim. Aê, boa. Luana, treinos de glúteos são difíceis para você? E quais os grupos musculares você prefere treinar? Hoje em dia não é mais difícil. É um dos treinos que eu mais gosto agora. Mas no começo eu odiava, porque não tinha consciência corporal. Aí eu ia treinar, alguém ficava me corrigindo muito, daí, nossa, eu odiava. Eu falava assim, não quero mais fazer isso. Mas hoje em dia eu gosto bastante. É um dos meus preferidos. Ah, legal, bacana. Professor, e como a gente está falando a respeito de treinamento de glúteo, fala para o pessoal aqui qual a importância do treinamento de glúteo, não só pela estética, mas pela funcionalidade também, né? Sim, e não só sim. para as mulheres, né? Mas os homens também devem treinar glúteos, né? Exato, Marcão. Na verdade, assim, o glúteo é um músculo muito importante de estabilidade do quadril e do corpo, não é? Tanto é que a gente usa muito ele para andar, para fazer, por exemplo, as corridas, para fazer caminhada, para fazer, no caso, né? A forma de você já trabalhar, por exemplo, caminhar, você já trabalha e deve ter o trabalho de glúteo, não é mesmo? Então a gente colocando num contexto de fortalecimento e de melhor direcionamento, por exemplo, para equilíbrio da região do quadril, dessa região, no caso do quadril, é super importante o trabalho de fortalecimento do glúteo máximo e também do glúteo médio. Perfeito. Né, que o pessoal também deixa muito de lado. De lado. A gente trabalha, lógico, né, com a Luana essa parte estética, o apelo estético, mas é muito importante, pensando no aspecto funcional e de melhor estabilidade desse quadril, trabalhar também com exercícios em pessoas no geral, comuns, como a elevação pélvica, como também as extensões de quadril no cabo, como também as abduções, que são importantes, né? Então, assim, é o básico que a gente vai colocar para qualquer pessoa, inclusive até os homens. E até mesmo porque quando a gente fala em funcionalidade, os glúteos fortes, né, prevêem dores nos joelhos, dores lombares, não é, professor? Exatamente. Ele, além de tudo, ele consegue, né, por essa estabilidade melhor, ajudar na questão dos outros exercícios, né, na estabilidade para você realizar um melhor agachamento, para você conseguir fazer as atividades do dia a dia e até mesmo para aquele pessoal que gosta de fazer as atividades aeróbicas. Perfeito, porque as corridas, a forma de marchar, a forma de a pisada, a forma como você, no caso, corre, influencia diretamente também. Perfeito. Professor, e é importante trabalhar a mobilidade articular para executar um bom treinamento de glúteo? Olha, para algumas pessoas, com certeza sim. Tá? Eu acho, principalmente assim, antes de você começar com qualquer pessoa, é interessante você fazer um processo de avaliação funcional. Certo, perfeito. Se você observar que essa pessoa tem dificuldade em movimentação articular, provavelmente essa pessoa tenha muitas vezes ali encurtamentos musculares e dificuldade também na mobilidade articular. Aí entra os dois processos, o processo de alongamento que você vai colocar em outro horário específico para melhora dessa flexibilidade, identificando isso na avaliação, e o trabalho de mobilidade vai servir para essas pessoas que têm essa dificuldade. Por exemplo, a Luana, a gente coloca esse trabalho antes do treinamento dela de membros inferiores. Por quê? Porque ela tinha muita rigidez na região do quadril, na região do glúteo, em função da postura. Então ela trabalha alongamentos específicos e antes do treino ela coloca essa mobilidade, porque a gente observou e observa que na prática ajuda muito ela conseguir melhorar a amplitude, melhorar a qualidade de execução, a amplitude do movimento. Então isso é muito importante para quem principalmente quer ter uma performance melhor, quer ter um resultado melhor, entendeu? Então para muitas pessoas sim, de repente não é para todo mundo, de repente essa pessoa já é muito flexível e também já tem uma ótima mobilidade, não vai ter necessidade. Né? Mas a gente está falando de individualidade. Perfeito. Então é sobre isso. Ótimo, perfeito. Professor, nós estamos falando da Luana, que é uma atleta de alta performance. Mas mulheres comuns também conseguem ter um bom trabalho de glúteo, um bom desenvolvimento no glúteo? Com certeza. Na verdade, tudo vai depender de dois fatores, né? De um bom direcionamento de treino, né, uma prescrição adequada para isso, através de uma boa avaliação e também da dedicação da pessoa. Né? Essa dedicação, na verdade, que é o mais assim complicado a gente ver, o pessoal ter essa constância, né? Porque o pessoal muitas vezes assim desiste no meio do caminho ou até mesmo tem dificuldade em alguns exercícios e acaba muitas vezes desistindo de fazer, eu não gosto desse exercício. Um exemplo, eu não gosto do búlgaro e tal. Muitas vezes o exercício que você não gosta é aquele que vai ser o necessário para você conseguir o diferencial para você.
Então não é trabalhar e fazer aquilo que você gosta, é aquilo que você precisa. E quando a gente fala de glúteo, principalmente, quando essa pessoa já tem uma dificuldade, Sim. é aí que você tem que bater na tecla e bater em cima de exercícios que muitas vezes você não vai gostar, não é? Perfeito, perfeito. Professor, é mito ou verdade que glúteos fracos compensam com a lombar, com o joelho, e aí começam as lesões? Olha, é interessante você perguntar, né, fazer essa pergunta, porque na verdade com certeza sim, tá? O glúteo fraco vai comprometer a melhor execução do movimento, isso para vários exercícios, Sim. e ao mesmo tempo você fica mais suscetível. Sim. Então é mais suscetível à lesão. Então o que é importante o pessoal também entender? Tem que ter uma progressão, Certo. tem que ter um trabalho inicial. Então, você vai iniciar justamente com exercícios mais leves, muitas vezes até com mini band, né, nos exercícios ali de extensão e abdução, mas mini band leve, para depois você de repente começar a inserir exercícios com um pouquinho mais de carga. Justamente para você ir gradativamente fortalecendo esse glúteo, Sim. fazendo o processo de progressão, para assim você evitar esse tipo de problema. Então tudo é uma evolução e uma progressão, né, professor? Exatamente. Não é já chegar no Isso. A maioria das mulheres tem o glúteo fraco de uma maneira geral quando iniciam esse processo de treinamento. Certo. Então o que é interessante fazer? Além dos exercícios ali multiarticulares, que trabalham quando em grande amplitude também o glúteo, claro, Sim. mas é colocar alguns exercícios que sejam, na verdade, que são importantes para esse processo. Perfeito. Que é as extensões e abduções para você ir fortalecendo a base, né? Perfeito. E fazendo com que esse processo seja muito mais seguro. Sim, Não é? perfeito. É isso aí. Luana, quanto tempo você já treina para ter esse volume muscular e manter esse glúteo harmônico? Eu treino tem uns 16, 17 anos. Mas que eu treino fazendo dieta, certinho. Que, com o complemento do Gui, tenho 6, 7 anos. Legal. E a diferença eu senti realmente quando eu comecei a treinar certo. Quando eu comecei a focar mais em glúteo, aprender a ter consciência corporal. Porque no começo a gente nunca tem, né? Sim, ter um treinamento mais planejado, né? E mais orientado fez toda a diferença. Isso. Porque a gente só vai lá, acha que é só puxar ferro, fazer exercício de qualquer jeito. Não é. Muito importante fazer certo. E como o Gui mesmo disse na hora que eu conversei com ele, muitas vezes as mulheres deixam de fazer alguns exercícios porque não gostam. E às vezes é necessário, né? É verdade, é como eu digo, né, gente? A gente não é mais criança para fazer só o que gosta. A gente tem que fazer o que é necessário. Exato. Tanto que no início, eu tinha um ódio mortal de treinar glúteo. Por quê? Porque eu não sabia treinar, eu não tinha consciência corporal. Sim. Até que eu aprendi a treinar. Perfeito. É isso aí. Aê, vai pra frente. Pra trás. Isso. Pra trás. Isso. Pra trás. Dá amplitude, tá? Boa, dá amplitude. Dá amplitude. Mais um. Mais um. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Opa. Bora. Pessoal, no treinamento da Luana tem alguns aspectos importantes que a gente adota, principalmente nos exercícios multiarticulares igual o búlgaro. Como a nossa ênfase é trabalhar melhor o glúteo, potencializar o alongamento e a tensão gerada, o torque gerado sobre o glúteo, a gente coloca principalmente o posicionamento dos pés e quadril dela de uma maneira um pouco diferente. Ela não avança tanto o joelho para frente na hora que ela começa a fazer a descida, e o quadril dela vai mais para trás também na hora de fazer o movimento de flexão de quadril. Então ela joga o quadril para trás e desce em grande amplitude. Então a gente busca essa grande amplitude, a fase excêntrica, com o quadril indo mais para trás sem avançar tanto o joelho. O torque assim vai ficar maior para o glúteo, entendeu? O quadríceps ele vai trabalhar junto, claro, mas o torque vai ficar maior para o glúteo, que é o que a gente busca no treinamento dela. Lô, joga para trás. Vem mais para trás, vem mais para trás, vem mais para trás. Sobe, perfeito. Vem mais para trás. Isso, vem mais para trás e desce. Aí, vai para trás e desce, desce, desce. Bora, para trás e desce. Vamos, para trás e desce. Vai, para trás e desce, para trás e desce. Vamos, lá para trás, Lu, lá para trás, Lu, lá para trás, Lu. Briga, 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 briga. Aê, beleza. Professor,
explica pra gente, a carga ela é importante tanto quanto a técnica ou não? Ela é super importante, só que o pessoal acaba esquecendo que primeiro você tem que priorizar a técnica. Então, não é em detrimento da técnica que você vai ficar aumentando carga. Pelo contrário, você primeiro tem que trabalhar a melhora dessa técnica ao ponto de você ter controle total desse movimento, dessa execução, dessa amplitude também. Aí sim você consegue progredir carga com mais eficiência, com muito mais resultado também e mais segurança. Deixa eu atrapalhar um pouquinho o seu treino, Luana. Luana, quantas vezes você se dedica ao seu treino de glúteo na semana? 3 vezes. 3 vezes na 3 semana? vezes. Eu faço sempre os treinos isolados para glúteo e os multiarticulares, tipo o Google, a fundo, que também é focado em glúteo. Legal. Aí a forma que você executa muda. Perfeito, perfeito. Então, assim, é uma intensidade, é um treino bem pesado, né, Luana? Bem pesado. Para você conseguir os resultados que você deseja. Pra né? mim já é pesado. É isso aí. Obrigado. Pessoal. Professor, e qual a frequência ideal, quantas vezes por semana se deve treinar glúteo? Isso de modo geral. Tá. Bom, vai depender muito do nível, né, de treinamento da pessoa. Se você for pegar, por exemplo, uma pessoa iniciante, você vai trabalhar com ela, principalmente os exercícios básicos, né? Que são os multiarticulares e os exercícios aí, no caso, compostos, né? Então você vai colocar uma frequência de 2, né? De repente ali no máximo 3 vezes na semana, ali com um estímulozinho para o trabalho de glúteo, mas de preferência ali 2 vezes na semana. Isso com uma pessoa iniciante ou intermediária. A partir do momento que você já avança no seu treinamento, que você já é mais avançado, esse volume vai aumentando. E até mesmo a divisão. O volume de séries, o volume de exercícios e ao mesmo tempo até mesmo a divisão de treino. Vou colocar o caso da Luana. A Luana ela faz 3 vezes na semana glúteo, tanto em exercícios multiarticulares como exercícios isolados. Então ela consegue trabalhar o glúteo máximo 3 vezes na semana e o glúteo médio 2 vezes na semana. Ela tem o maior volume de treino dela é para o trabalho de glúteo. Então, quando a gente direciona para uma pessoa mais avançada, esse volume vai aumentando gradativamente. Até onde vai esse volume? É individual também. Vai depender muito da resposta do físico da pessoa, do seu atleta, né, do que você busca também de resultado na pessoa. Professor, agora falando um pouco mais sobre o atleta, né? Sobre atleta, no caso a gente está falando da Luana, para as mulheres fisiculturistas. O glúteo é um grande fator de presença para uma boa pontuação nos palcos? Com certeza sim, pessoal. Na verdade é o seguinte, na categoria wellness principalmente, o glúteo ele é talvez o grupo muscular ali mais avaliado em cima de um processo de palco, ok? Lógico, o conjunto inteiro conta, mas é o que vai definir muitas vezes as campeãs ali. No volume, no detalhe, na marcação, no glúteo mais projetado, ok? Então são coisas assim, por exemplo, que a gente tem que se ater muito no processo com as meninas que são atletas. Até por isso que nós trabalhamos muitas variações de exercícios com as atletas. No sentido, por exemplo, de colocar variações para o trabalho ali de direcionamento diferente para as fibras musculares, com variações de torque, variações de movimento, até mesmo para melhorar em algumas regiões. Para a região superior, para a região mais inferior e caudal, a gente tem exercícios que ajudam nesse processo. Então, é um trabalho que a gente consegue lapidar melhor e ao mesmo tempo direcionar exercícios muito mais específicos. Pode ir para trás. 1. Isso. Vai. Para trás desse quadril, hein? Se preocupe em fazer certo. Lá embaixo, quadril indo para trás. 3, quadril indo para trás. Boa, quadril vindo para trás. A última, vai. Briga, briga, briga. Mais um. Mais um. Chamei, vambora, faz. Lá embaixo. Sozinha, 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 sozinha. Professor, é possível alterar o desenho do glúteo apenas com treinamento, sem procedimentos estéticos? Olha, na verdade é o seguinte, né? É bom a gente esclarecer isso daí. O formato anatômico do glúteo, ele é individual.
tá? Tanto é que tem meninas que você vê que tem o glúteo num formato mais alongado e outras um pouquinho mais curtinho, né? O processo de hipertrofia, com certeza, a gente consegue. Então, por exemplo, se a menina não tem tanto volume de glúteo, a gente consegue volumizar o glúteo, fazendo com que ele tenha um bom volume na região superior e inferior, mas sempre preservando o quê? A anatomia dele. A gente vai conseguir mudar a anatomia desse glúteo, que é o formato anatômico e formato morfológico ali daquela musculatura, ok? Porém, a hipertrofia a gente consegue com treinamento, consegue com direcionamento de exercícios e ao mesmo tempo com todo o processo também de alimentação, que na verdade todo o processo e mecanismo para hipertrofia, né? Treino, dieta e descanso. Com certeza, com um bom treinamento e direcionamento você consegue melhorar. Agora, tem os procedimentos estéticos hoje em dia, tem esses procedimentos, mas a gente não leva em consideração, por exemplo, isso para atletas ou até mesmo quando a gente leva em consideração um resultado estético de naturalidade, porque daí a gente olha um aspecto de naturalidade do formato de glúteo. É onde a gente vê, assim, por exemplo, que o pessoal peca muito hoje. Vai lá, coloca um preenchimento, perde totalmente a anatomia, perde até mesmo a proporção com relação aos outros grupos musculares, como a perna. Então, ao meu ver, né, não é tão bonito, não fica tão esteticamente bonito. A comparação das mulheres de um glúteo para outro entre elas pode atrapalhar o desenvolvimento e a motivação nos resultados? Com certeza sim, tá? Porque tem muito, assim, hoje em dia, ainda mais hoje em dia com as comparações na internet, nas redes sociais, né, de desenvolvimento, resultado, as meninas ficam frustradas muitas vezes por verem meninas conseguirem resultados excelentes por já ter um fator genético ali que ajuda e contribui. E claro, muitas vezes você se comparar com meninas que já treinam há muitos anos também, só vai te fazer mal, né? Cada um tem a sua particularidade e seu potencial de desenvolvimento. Então é aí que você tem que ter essa consciência. Se você tem uma boa genética, se você tem um bom potencial para crescer, com certeza você vai se diferenciar de muitas meninas que vão ter dificuldade no caminho e o teu resultado vai ser mais rápido. A menina que não tem vai demorar mais. E é nesse comparativo que vem a frustração, não é? Então a gente tem que sempre se ater a isso. Os profissionais também têm que acompanhar essas pessoas, colocando e deixando bem claro que existem pessoas com maior potencial e também existem pessoas que são mais dedicadas do que você. Então aí entra também o fator de dedicação, não somente o potencial genético, não é? Luana, você como atleta e personal, você exige das suas alunas uma dedicação nos treinamentos de glúteo? Exijo. Quando elas vêm pra mim, geralmente a maioria não sabe treinar glúteo, né? Então eu faço elas aprenderem a ter consciência corporal. Eu fico perguntando de dieta todo dia. Eu sou a chata da dieta. Mas é porque assim, eu quero que elas evoluam, né? Tanto no treino quanto no resultado. E afinal, é o meu nome que elas levam, né? Sim. Então eu exijo que elas se dediquem sim. E outra, você já tem toda essa bagagem, essa experiência, sabe como chegar lá, então você também transmite isso para elas, né? Sim, eu acho que assim, não adianta você ter o melhor profissional se você não se dedicar. Sim. O resultado não vai vir. Não adianta falar, ai, fulano que é culpado, ciclano. Não é, gente. O resultado está na nossa dedicação. Perfeito. No nosso esforço. Perfeito. Tanto que vamos comparar aí. O Gui pode ter também outras alunas. Sim. Nem todas têm o mesmo resultado. Por quê? Porque elas não se dedicam. Perfeito. Então é isso aí. Pessoal, e é isso aí, nós estamos encerrando esse super bate-papo aí que a gente teve com o Guilherme Félix e a personal e atleta Luana Siqueira a respeito do treinamento de glúteo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já peço para quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver novos conteúdos vocês serão informados, e comente de onde você está falando, para a gente saber até onde o nosso conteúdo está chegando. Agradeço a todos que participaram aqui, que estão acompanhando o nosso canal, e nos vemos em breve em um outro conteúdo legal. Abraço, tchau, tchau!